no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 53, e você já pega aí Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, de 6 a 11. Quem abriu no Evangelho de Lucas, diga amém. Então nós vamos ler o texto. Fala sobre a ascensão de Jesus. Então hoje o tema é no caminho da ascensão, tá certo? Hoje é o último tema dessa série que nós ministramos, e eu quero que você leia comigo o que está escrito aqui. Peço aos queridos que baixem só um pouquinho o meu retorno, por favor. Obrigado. Diz assim o texto: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Agora vamos para o texto correlato sobre a ascensão de Jesus, que o próprio Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, vai relatar agora no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito exatamente pelo evangelista Lucas. Então vamos para Atos capítulo 1. Você sempre fique com esses dois textos, por gentileza, na mão. Diz assim Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo de número 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, os discípulos: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Que Deus abençoe a sua palavra, amém? O Evangelho de Lucas é conhecido como o Evangelho do Caminho. E por que Lucas é conhecido como o Evangelho do Caminho? Porque o projeto do reino de Deus, em termos de proclamação, em termos de anunciação, começa no norte de Israel, ou seja, na região da Galileia. E se você ler o Evangelho de Lucas, você vai perceber que é como se fosse um caminho, uma trilha que Jesus faz a partir da região da Galileia até a região da Judéia, o sul de Israel, mais precisamente em Jerusalém. Então, quando você vai ler o livro, você vai perceber essa trajetória de Jesus. E por que isso? Porque Jesus é conhecido de fato como o caminho no Evangelho de Lucas. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 14, de 1 a 6, nós temos ali uma fala de Jesus para os seus discípulos. E a fala de Jesus para os seus discípulos é: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, não vou-lhe teria dito. Mas vou preparar lugar, e quando eu for, eu levarei vocês comigo. Tomé, sempre Tomé, disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus então responde. O que Jesus responde? Tomé, eu sou o caminho,
a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala eu sou o caminho, esta palavra ela está incrustada, ela está expressa na pessoa de Jesus. Por isso que os discípulos nesse tempo são conhecidos como os do caminho. Então, o Evangelho de Lucas traça esse projeto de redenção que começa exatamente na Galileia e termina na Judéia, especificamente em Jerusalém. Eu não sei se você conhece um autor conhecido como C.H. Dodd. C.H. Dodd foi aquele que estudou mais sobre o querigma da igreja. O que significa querigma no grego? Significa proclamação. A proclamação a respeito de Cristo. E o que ele analisou nos evangelhos? Que a proclamação ela é composta de a vida de Jesus, e o verbo se encarnou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Mas também não só sobre a vida de Jesus, como fala o Evangelho de João no capítulo 1, versículo 14, mas também fala sobre a morte de Jesus. Jesus na cruz do Calvário, na sua morte, ele aplaca a ira de Deus, que era para ser transferida sobre nós, humanidade. Então veio sobre Jesus. Ele se tornou maldito, ele se tornou amaldiçoado por causa da minha vida e por causa da sua vida, meu irmão. E quando ele aplaca essa ira de Deus, nós deixamos de sermos inimigos de Deus e nos tornamos amigos de Deus. Mas não somente a morte dele e o seu sangue vertido na cruz fica como se fosse apenas isso o querigma da igreja. Mas o querigma da igreja acontece quando ele desce à sepultura, e o texto diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então o querigma da igreja é: Cristo viveu entre nós, Cristo foi ao Gólgota, Cristo desceu à sepultura e ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com o seu corpo glorificado. Glorificado. Era isso exatamente que Jesus se apresenta durante 40 dias em todo Israel. E essa aparição de Jesus após sua ressurreição é fundamental para que a gente tenha uma clareza. E nós lemos um texto hoje em 1 Coríntios capítulo 15 que nos mostra a necessidade de não só vermos Jesus como sendo esse Jesus que se encarnou num pacto da redenção, mas também olharmos Jesus na perspectiva histórica. E Jesus na perspectiva histórica é preciso ter testemunho ocular da ressurreição. E quais eram as testemunhas oculares? Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15. Fala que Maria Madalena viu Jesus ressurreto, Jesus glorificado em termos do seu corpo. As mulheres viram Jesus ressuscitado. Pedro viu Jesus ressuscitado. Os 10 discípulos viram Jesus, 11 discípulos viram Jesus. Esses discípulos, a ponto desse Tomé que disse: Senhor, não sabemos para onde vai, em João capítulo 14, no versículo 6, é o mesmo Tomé que disse: se eu não tocar no corpo de Jesus e nas suas mãos, eu não acredito nisso. Ele está falando de quê? Ele está falando sobre a ressurreição de Jesus. Jesus não é um fantasma. Jesus está materialmente com seu corpo glorificado. E Jesus então aparece aos discípulos e chega para Tomé e diz: Tomé, toca nas minhas mãos para ver os cravos. Tomé, pega no meu corpo para ver a lança que foi dilacerada no meu corpo. E quando Tomé toca em Jesus, ele diz: Senhor meu, Deus meu. Porque ele sabe que ele está diante do Cristo ressurreto, do Cristo com o seu corpo glorificado.
Mas não somente Jesus apareceu, ele apareceu também para aqueles discípulos que iam para o caminho de Emaús, entristecidos por causa da morte de Jesus. E Jesus conversa com eles, e eles, depois de saberem, terem a percepção de que aquele que partiu o pão, aquele que conversara com eles, era Jesus, a ponto de eles afirmarem: é Jesus que está aqui. Porventura nós não percebemos que os nossos corações estavam completamente contritos com a sua presença? Jesus se apresenta aos discípulos na praia do mar da Galileia. Quando eles viram Pedro, João e Tiago pescando, e Jesus pergunta para eles: vocês estão pegando alguma coisa? Não pegamos. Então ele diz: então lança novamente a rede. E eles então trazem um cardume de peixes arrastando para fora. E aí o texto diz que quando Jesus fala, João diz, é o mestre Pedro se joga nas águas e vai ao encontro de Jesus para um projeto lindo de reconciliação. Jesus se apresenta finalmente, irmãos, para 500 pessoas, relatado em 1 Coríntios capítulo 15 pelo apóstolo Paulo. 500 discípulos viram Jesus ressurreto, Jesus com seu corpo glorificado. Então, entre a exaltação e a ressurreição, nós temos aqui um interregno, nós temos aqui um interstício, nós temos aqui um hiato, nós temos aqui um gap, nós temos aqui um intervalo. E esse intervalo, a gente fala sobre a ascensão de Cristo. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Quais são as implicações da ascensão de Cristo na vida dos discípulos e na vida da igreja hoje? E eu quero que você pense comigo, olhando para esta escritura santa, maravilhosa, que está em Lucas capítulo 24, de 50 a 53, há alguns princípios, como a gente vai ver também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 a 11. Então, sobre a ascensão de Jesus, eu quero tratar o primeiro princípio aqui. A primeira lição que nós podemos apreender é que na ascensão de Jesus, Ele impõe as mãos e abençoa o comissionamento dos discípulos. Na ascensão de Jesus, Ele impõe as mãos e abençoa o comissionamento dos discípulos. E eu quero que você observe, por favor, o versículo de número 50 de Lucas capítulo 24. Observe o texto que diz: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Betânia é uma vila, 3 quilômetros de Jerusalém, faz parte da região do Monte das Oliveiras. Então praticamente Jesus está no Monte das Oliveiras. É o último momento com seus discípulos. E a primeira coisa que ele faz, sabendo que seria elevado aos céus, ele então abençoa os seus discípulos. E a pergunta que a gente tem que fazer nesse texto é: qual o propósito de Jesus em abençoar os seus discípulos? Qual o propósito de Jesus de fazer com que esses homens fossem tirados exclusivamente para a obra de Deus? Eu não tenho dúvida, irmãos, e estou convencido de que Jesus abençoou estes irmãos para comissioná-los para a proclamação do Evangelho, para o anúncio do reino de Deus, para dar continuidade àquilo que ele começara. John Murray, ele diz claramente de que quando nós lemos esse texto, nós percebemos claramente que aqui é o término da humilhação de Cristo e o início da exaltação de Cristo. Então, como que a gente pode responder esse texto no versículo 50? A resposta disso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. E eu quero que você vá para o texto de Atos 1:8. Atos 1:8. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, misericórdia. Misericórdia, eu ouvi alguém falar ali. Muito bem, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vamos ler juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É aqui que está a bênção do comissionamento. Jesus está dizendo para eles:
vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que nós precisamos entender é de que Jesus dá continuidade ao seu projeto de anúncio do reino de Deus através dos discípulos. Quando a gente lê João capítulo 16, Jesus diz: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Ele está acalentando os corações dos discípulos, porque ele estava já pronto para ir para o Pai. E eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o Paráclitos, o Conselheiro, aquele que orienta, aquele que direciona. Ou seja, Jesus está dizendo para eles que na sua ascensão vai acontecer a dispensação do Espírito. E isso acontece, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Que os discípulos, 120 discípulos, 10 dias orando, clamando, pedindo ao Senhor aquilo que Jesus tinha dito em Lucas capítulo 24, versículo 49. Permanecer em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, promessa de meu Pai. E eles estão orando, e um vento impetuoso entra na casa, línguas distribuídas de fogo vêm sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Deus nos deixou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo está em nós, em quem também vós, após ouvirdes o Evangelho da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em outras palavras, quando o Senhor Deus abençoou os discípulos, eles vão, recebem o derramado Espírito e saem na proclamação do Evangelho. Igreja de Jesus, o nosso Deus continua na mesma direção, abençoando a igreja, fortalecendo a igreja, não para que a igreja seja em si mesmada, mas para que a igreja saia, para que a igreja vá à frente, anuncie o Evangelho, proclame o reino de Deus, de que o fim está próximo, e só Jesus é a nossa esperança. Sabe, irmãos, eu creio que quando a gente lê esse texto, cai por terra a mediocridade da igreja, quando ela só olha para si mesma. Às vezes, irmãos, nós estamos tão alimentados, nós nos tornamos cristãos consumistas, que queremos tudo na boca que nem galo cego. E a gente vem domingo após domingo, a gente ouve escola bíblica após escola bíblica, e a gente está cheio, muitas vezes com tanta gordura, com tanta coisa dentro da igreja, e a gente está perdendo a oportunidade de compartilhar esta palavra com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas da escola. Nós estamos muitas vezes tímidos a respeito disso. Quando o apóstolo Paulo disse que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de coragem e de moderação. O que mais nós estamos precisando nos dias de hoje é de coragem. O que mais a igreja precisa de coragem, mas não é essa coragem forjada por mim, é uma coragem produzida pelo Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida. A gente precisa sair dessa timidez, desse ostracismo, dessa vida eclesiástica muitas vezes. E nós precisamos olhar para quem está morrendo sem Jesus. Nós precisamos olhar para quem está com a família despedaçada. Nós precisamos olhar para quem está passando pelas crises mais profundas da alma.
Nós precisamos nos apaixonar novamente pelo Evangelho e nos apaixonar por vidas, porque é isso que importa nos dias de hoje. Temos que ter coragem para isso. A gente tem coragem para um monte de coisa, mas a gente não tem tido coragem para anunciar Jesus Cristo, o Senhor da glória, aquele que é o único suficiente Salvador das nossas vidas, aquele que o único que pode dar vida eterna às pessoas, e as pessoas estão morrendo sem Jesus. Acho que nós estamos perdendo demais o tempo com elucubrações. Eu não estou falando que nós não tenhamos que ter conteúdo e conhecimento bíblico. Eu estou dizendo de que quando a gente tem a ortodoxia na nossa vida, a gente precisa ter ortopraxia. A gente tem que ter prática. A gente tem que ter paixão pelas vidas. As pessoas estão necessitadas de Jesus. As pessoas estão desesperadas por Jesus. Deus comissionou-nos para isso, para anunciarmos o Evangelho. Irmãos, vamos parar de ficarmos de picuinhas e vamos falar do amor de Cristo para aqueles que estão perdidos e que precisam da salvação em Jesus. Segunda lição que a gente aprende com esse texto é que a ascensão de Jesus produziu nos discípulos adoração e júbilo. Olha só o que está escrito em Lucas, no capítulo 24, versículo 51, diz assim: aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles adorando voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Irmãos, os discípulos, numa perspectiva mais humana, se tinha uma coisa que eles não queriam é voltar para Jerusalém. Porque em Jerusalém Jesus foi crucificado. E eles sabiam que queriam passar pelas agruras da vida. Os discípulos sabiam que iam estar vivendo momentos difíceis. Logicamente que haveria uma grande perseguição sobre eles. Mas o texto diz que quando eles contemplaram Jesus subindo ao céu, eles começaram a adorar, eles começaram a jubilar, eles começaram a louvar a Deus. Meus irmãos, há alguns dias, eu passei 2 dias de uma grande luta espiritual. E quando a gente fala de luta espiritual, de batalha espiritual, a gente não olha para o campo do ordinário da vida. A gente olha para o campo do extraordinário. E aquilo que está escrito lá no Salmo de 91, sobre o terror noturno, meu coração foi assombrado, numa batalha espiritual com forças espirituais do mal. Foram 2 dias de guerra, 2 dias de batalha. E meus irmãos, você quer resolver isso de todas as maneiras. Você quer resolver isso com um medicamento. Você quer resolver isso com alguém falando ao teu ouvido. Você quer resolver porque se tem uma coisa que é desafiadora, é o terror noturno, é a depressão espiritual, que você sabe que é uma guerra na sua alma. Mas veio algo no meu coração: adore. Era essa palavra, adore. Adore. E, irmãos, eu comecei a adorar a Deus, não ficando com o coração amargurado por quem quer que seja, mas eu comecei a adorar a Deus. E eu comecei a adorar: Senhor, eu te louvo, eu te adoro por esse enfrentamento espiritual, por esse levante que o inimigo está proporcionando na minha vida. Eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro. Tu és o Deus da minha vida, Tu és soberano, Tu és Senhor, Tu és imutável, Tu és indizível, Tu és extraordinário, onipresente, onipotente. Tu és Deus da minha vida. Meus irmãos, aquilo foi passando e Deus foi enchendo o meu coração de alegria novamente.
de alegria. E o Senhor falando comigo, o que eu quero dizer para você é que talvez você nesta noite esteja enfrentando um terror noturno. Talvez você esteja enfrentando a maior guerra na sua casa. Talvez você esteja enfrentando a maior batalha na sua vida. Talvez você esteja enfrentando a luta mais terrível financeiramente falando. Talvez você esteja enfrentando o maior assombro da tua alma. Talvez você esteja passando por tudo isso. Olhe para a ascensão de Jesus, olhe para Jesus e o adore e louve. Senhor, eu te louvo por essa batalha, eu te louvo porque eu estou passando por isso, eu te louvo pela minha família, eu te louvo pelos meus filhos, eu te louvo pelos meus negócios, eu te louvo pela minha alma. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Meu irmão, minha irmã, Jesus vai visitar você e vai derramar um bálsamo poderoso, extraordinário sobre a sua vida, e você vai perceber que tudo se torna pequeno, ínfimo, e a glória de Deus se manifesta na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos, em nome de Jesus. Irmãos, não aplaudam a mim, aplaudam o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, só a Ele a glória. Mas a ascensão de Jesus nos traz a convicção também da sua segunda vinda. A ascensão de Jesus, em primeiro lugar, Ele impõe as mãos e nos abençoa para continuarmos pregando o Evangelho. A ascensão de Jesus, em segundo lugar, produz nos discípulos e em nossas vidas uma verdadeira adoração. E em terceiro, a ascensão de Jesus nos traz a convicção da sua segunda vinda. Eu vou repetir isso. A ascensão de Jesus nos traz a convicção da sua segunda vinda. O versículo de número 51 do capítulo 24 diz assim, observe: aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, Jesus, sendo elevado para o céu. Agora, vamos para o texto correlato de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Atos 1, 10 e 11. Observe o que está escrito. Atos 1, 10 e 11. Diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o quê? O vistes subir. Ele está falando sobre o quê? O que Lucas está relatando aqui? Que esses 2 seres angelicais falaram para os discípulos. O que vocês estão olhando para o céu? Imagine essa cena. Jesus está subindo, e eles estão com os olhos todos fitos em Jesus. Num dado momento, nuvens o encobrem, e eles estão ali olhando, querendo ver além da nuvem. Os olhos estão ali contemplando, tentando, como se pudessem abrir com os olhos aquelas nuvens e contemplar mais um momento Jesus. Nesse momento, os 2 seres angelicais fazem e interpelam: o que vocês estão olhando? Vocês não sabem, esse Jesus que vocês estão vendo subir, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Sabe, irmãos, Deus me deu o privilégio de, durante 10 dias, juntamente com alguns irmãos da igreja, a fazermos uma rota chamada Segunda Viagem Missionária do Apóstolo Paulo. E dentre as cidades que nós visitamos, Atenas, Corinto, Bereia, Filipos, Éfeso, nós visitamos Tessalônica. Tessalônica foi
a cidade onde Paulo foi escorraçado. Ele pregou, ministrou, plantou a igreja e saiu correndo, porque o povo correu com ele. Os religiosos, os fariseus. Mas Paulo, já em Corinto, ele escreve uma carta para a igreja de Tessalônica. E a carta que ele escreve, provavelmente é a primeira carta, ou a carta mais antiga que Paulo escreveu. Ou seja, a primeira carta que ele escreve, provavelmente foi 1 Tessalonicenses. E por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu essa carta para falar sobre duas coisas. Primeiro, sobre a perseguição implacável que aqueles irmãos da igreja de Tessalônica estavam enfrentando. Mas a segunda coisa é que ele queria tratar de um assunto teológico. E qual era o assunto teológico? Era sobre a ressurreição de Jesus e sobre a sua segunda vinda. E por que Paulo estava tratando isso? Porque dentro dessa igreja não somente judeus se tornaram cristãos, mas gregos, helênicos se tornaram cristãos. E os helenistas tinham uma enorme dificuldade. E qual é a dificuldade? Eles criam na imortalidade da alma, mas eles não criam na ressurreição do corpo. Porque para eles o corpo é prisão da alma, a matéria é má. E a única maneira da alma se libertar desse corpo, através de duas coisas. São de duas coisas. Primeiro, através da licenciosidade. O que é isso? Quanto mais eu coloco o meu corpo à mercê da imoralidade, mais o meu corpo será purificado e a alma será liberta. Ou através da autoflagelação. Quanto mais eu martirizo o meu corpo, que é matéria, que é má, a alma vai se libertar. Paulo vai falar para eles a respeito disso. Vai falar de que Cristo Jesus verdadeiramente ressuscitou. E é sobre esse assunto que eu quero que você pense comigo, da primeira carta de Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses no capítulo 4. E aí eu quero tratar com você desse tema super importante, sobre a nossa convicção da vinda, da segunda volta de Jesus. Vamos para Tessalonicenses. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Observe o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 13. Paulo aqui vai tratar com esses irmãos, e você precisa entender isso aqui. Quem abriu, diga amém. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, Paulo dizendo, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ele mostra que os que dormem está se referindo na morte, a morte dos santos. E ele está falando que quem morre sem Cristo não tem esperança nenhuma. Aí no versículo 14 ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia. Quem? Os que dormem, os que morreram em Cristo. Ora, ainda vos declaramos, irmãos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E ele vai explicar sobre isso, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo de que quando ouvirmos o ressoar da trombeta, o som ensurdecedor, ecoado pelas trombetas, a voz do arcanjo, o texto diz que nesse momento Jesus vai vir com a sua horda angelical, e ele virá, como diz o livro de Apocalipse, sobre um cavalo branco,
seu cabelo alvos, seus olhos flamejantes, sobre um cavalo branco, com uma túnica dizendo: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele virá, irmãos, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se morrermos, irmãos, em Cristo, nós iremos ressuscitar, os nossos corpos serão corpos também glorificados. Meus irmãos, e se nós tivermos o privilégio da volta de Jesus, se nós contemplarmos, nós também, irmãos, veremos aquele que vem do Oriente e do Ocidente, como diz o livro de Mateus capítulo 24, todos os olhos verão do Ocidente e Oriente a volta do Filho do Homem. E nós então também seremos revestidos de incorruptibilidade. E juntos, irmãos, os que morreram em Cristo e os que estarão contemplando a volta de Jesus subirão e nós nos encontraremos nos ares, irmãos. E em nome de Jesus a igreja vai se encontrar. A igreja triunfante vai acontecer, irmãos. Essa igreja maravilhosa. E nós vamos dizer a Ele, ao Rei eterno, imutável, indizível, infinito, mas real, a Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos, irmãos. Amém. Oh, meus irmãos, a ascensão de Jesus tem esse significado, tem esse conteúdo. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Que os nossos olhos sejam fitos na morte e ressurreição de Jesus. Meus irmãos, eu conclamo você nesta noite a lembrar que a ascensão de Jesus é para nos chamarmos para a proclamação do Evangelho. Que a ascensão de Jesus é para que a gente, em meio a todas as lutas, vamos continuar adorando a Deus. E a ascensão de Jesus aponta para a sua segunda vinda. Que Deus abençoe sua palavra nessa noite. Que Deus abençoe a igreja presbiteriana de Manaus. Que Deus abençoe as famílias dessa igreja. Que Deus abençoe você, meu querido visitante, que está aqui conosco hoje. Que Deus abençoe você que está participando desse culto online. Que Deus o encha de graça e de verdade sobre a sua vida. Que Deus abençoe essa igreja, em nome de Jesus. Amém.